Vindos na nossa casa. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso humilde lar. E para iniciar, então, esse trabalho de maneira bem positiva, quero apresentar, então, para vocês as duas meninas que vão trabalhar conosco hoje, né? A Eli, que é de Curitiba, e a Célia, que é de Guarulhos. Elas são algumas das autoras, né, desse trabalho muito bonito, Perdas e Viuvez, né, que a Pastoral Familiar encampou esse trabalho, né? Elas estão aqui atrás, ó, as fotinhas. Todas juntas. Nesse trabalho bonito, né, de cuidar, na verdade, daqueles que são os queridos de Jesus, né? Na Bíblia mostra várias vezes Jesus se compadecendo da dor daqueles que perdem, dos viúvos, das mães que perdem seus filhos, né? Jesus está sempre do lado. E esse nosso trabalho da pastoral, infelizmente, estava meio que esquecendo esse pessoal, deixando de lado, né? Inspirados pelo Espírito Santo, tenho certeza, elas iniciaram esse trabalho e vão falar um pouquinho para a gente sobre isso aí. Sejam bem-vindas e a palavra é de vocês. Por favor, agora, então, desliguem os seus microfones. Vamos deixar as duas meninas falarem. Obrigada pelo menina. Já é a segunda vez essa semana que eu escuto essa denominação das meninas, e é um jeito muito carinhoso. Vocês já nos acolheram, eu e Eli, aí em Umuarama, que a gente foi muito bem acolhido por todos vocês, participamos de uma missa maravilhosa, realmente a gente se sente muito gratificada, assim, por Deus, é como você falou, Adriano, Deus nos basta, né? E nós fomos aí, recebidos com muito carinho, muito amor, já fizemos o encontro presencial, e agora nós estamos, tínhamos agendado bastante encontro esse ano, mas é a vontade de Deus, né? E do vírus também, que ninguém esperava essa revolução. Então, nós estamos aqui, cada um nas suas casas, trabalhando e vendo todo esse sofrimento do nosso povo. Eu queria também só falar da Cilda, que ela está aqui, né, com a gente, ela também é do nosso grupo, e também no decorrer do encontro, se ela quiser se manifestar, viu, Cilda? Seja sempre bem-vinda, viu, querida? Uma complementa a outra. Então, começamos essa live com todos os agradecimentos, mas a gente queria começar dizendo da história. Um certo dia... Célia, antes é bom você se apresentar, a gente se apresenta depois. Ótimo. Tá. Eu sou Célia, na verdade, Maria Célia, eu gosto de ser chamada pelos dois. Fui casada há 32 anos com o Vanderlei, tenho 3 filhos, 5 netos. E moro na cidade de Guarulhos e participo na minha diocese, que é de Guarulhos. Vai fazer agora, em setembro, 10 anos que o Vanderlei faleceu. E estou aqui, né, na vida, na vida só, mas com bastante trabalho, com bastante continuação. Continuei meu trabalho na minha paróquia, Nossa Senhora Aparecida do Jardim Cocaia, que é meu porto seguro, né? Que eu participo lá até agora, trabalho lá. E durante o transcorrer eu vou falando mais alguma coisa. Célia, só para avisar, a Ângela está acompanhando. Ai, Ângela, bem-vinda. A Ângela também, viu? Ângela Guenca, querendo também, pode se manifestar. Bom? Então... Eu sou Eli Pachenda, desculpa, amiga. Eu sou Eli Pachenda, eu fiquei casada com o Rodolfo 43 anos e 18 dias. Para ser assim, mais exata, né? Nós tivemos 2 filhos e hoje eu tenho 2 noras e 2 netos. Eu já conheço algumas carinhas que eu vi aí, né?
Ainda brinquei agora de pouco, o diácono que eu conheci, a primeira vez que eu fui para Umuarama, há muitos anos atrás, ele era um piazinho ainda, né? Então, a gente, é bom você voltar, de repente, àquelas origens, porque Rodolfo e eu fomos coordenadores da Pastoral Familiar do Regional, de 1997 a 2007. Foram só 10 anos, né? Só 10 anos. E a gente, assim, depois que ele ficou doente, nós nos afastamos de tudo, porque precisava, e eu também queria ficar afastada, depois que ele se foi, mas por umas mãos amigas, e é isso que a gente diz, a gente precisa de pessoas ao nosso redor para nos ajudar. E eu tive muito apoio dos meus filhos, dos amigos, e por isso eu hoje continuo aqui. Faço parte agora do grupo Fica Conosco, Senhor, e faço também um voluntariado na arquidiocese, na escuta solidária. Célia começa a contar a história. Ok. Certo dia, um padre, numa das palestras, ele disse assim: se perguntassem para você como nasceu seu filho, ou quando nasceu seu filho, como você iria contar? Certamente, toda a gravidez, todo o nascimento, toda a vida, detalhe por detalhe, né? A mãe, principalmente, iria contar tudo. E o nosso grupo também teve um começo. Eu e o Vanderlei, nós coordenávamos a Pastoral Familiar Nacional do Brasil, com Dom Orlando Brandes, que na época era arcebispo de Londrina, e agora é arcebispo de Aparecida. E ele era o nosso bispo referencial da Pastoral Familiar, junto com o padre Cláudio Delfino, de Mogi das Cruzes, eu e o Vanderlei, nós coordenávamos. Na época, tinha um casal do Regional Centro-Oeste, lá de Brasília, que era Nilza e Afonso. E ele veio a falecer, ele teve um acidente e veio a falecer. E aí a gente começou a se perguntar, o que nós vamos fazer com a Nilza agora? Ela vai continuar, não vai? Ela vai querer, não vai? E como todo o trabalho da pastoral familiar, que a irmã Fernanda Balan e os seus antecessores tiveram, era a preocupação de dizer que uma pastoral familiar, ela é uma pastoral familiar, ela não é uma pastoral de casal. Então, nós decidimos que Nilza iria continuar como coordenadora. Mas não era só isso, aí o que precisa? Aí Dom Orlando falou, olha, a gente precisa ter um trabalho concreto com essas pessoas que ficam sós, né, que perdem seus maridos, às vezes uma separação. Nós temos na pastoral familiar os casos especiais, mas a gente não tem um caso especial só sobre a viuvez, só sobre a separação, porque são dores muito iguais, né, ou outro tipo de perda. A Nilza, ela resolveu sair, ela saiu, ela falou que não ia se sentir bem, saiu. Dom Orlando falou, olha, nós temos que começar um trabalho. Passou um tempo, Dom Orlando saiu, o Padre Cláudio saiu, eu e o Vanderlei saímos, e 2 anos depois o Vanderlei veio a falecer. Aí Dom, lógico, ele teve um câncer no pâncreas, né, que o pâncreas é meio cruel, sem nunca ter sido alcoólatra, sem nunca teve um câncer no pâncreas. Fez cirurgia, fez químio, fez rádio. 9 meses depois ele faleceu. Quando ele faleceu, eu tive bastante ajuda, bastante telefonema, bastante compaixão.
eu diria que é uma palavra forte, mas eu tive bastante. Me deram muita essa segurança. Um dia, Dom Orlando me telefona e diz: Célia, agora é hora de começar aí o trabalho com a viuvez, porque você agora está sentindo tudo aquilo que as pessoas sentem. Aí eu disse: tá bom, Dom Orlando, o senhor só me dá um tempo, porque eu não consigo agora. Aí ele falou: o que você quiser. E Padre Cláudio Delfino, ele tinha um material vasto, que ele já tinha preparado com muito carinho, muito. Aí ele falou: Célia, olha, o material está aqui. Ele falou para mim e para a Ângela Guenca, que está aqui no vídeo: olha, eu dou o material para vocês, vocês podem usar como vocês queiram esse material. E assim, a gente agradece muito, porque ele realmente conhecia quase todos nós, né, que fomos ficando viúvos, e ele nos deu esse material, e eu e a Ângela começamos a ver o que a gente pode fazer, o que nós vamos fazer com esse material. A Ângela também tinha ficado viúva, Eli já estava viúva, então a Cilda depois faleceu, e foi assim, foi indo. Aí, aquele material ficou lá na gaveta, eu começava a olhar, eu começava a chorar, eu não queria aquilo, parecia que eu estava assim, meu Deus, eu não precisava fazer isso, né? Aí vem aquelas questões da morte, né? Por que tinha que ser o Vanderlei? Por que não foi outro? Por quê? Eu falei, não. Aí, falei, não, eu vou começar a ler, pelo menos. Li, falei, não vou conseguir. Sozinha não vou conseguir. Aí, uma noite, eu estava em casa, falei, vou ligar para ele. Eli, ó, tem um trabalho aqui e tal, você não quer me ajudar a fazer? Aí ele, não. Eu falei, Eli, mas você não quer, então, que eu te mando e você lê? Não. Eu falei, Eli, por favor, né, me ajuda. Não. Eu falei, tá bom. Passou uns 15 dias, liguei para Eli de novo. Eli, você leu? Não. Eli, lê, vamos ver alguma coisa? Tá bom, já que você está falando, eu vou ler. Eu vou ler e depois eu te falo. Aí, nisso, tinha um congresso em São Luís do Maranhão. Aí a Cilda também tinha ficado viúva, falei para a Cilda, falei para ele, vamos, assim a gente vai se juntando. Lembra, Cilda, né? Vamos, assim a gente vai se juntando. Aí ele falou, tá bom, eu vou. Aí chegou lá um casal de Cascavel, chamou nós duas no canto e falou, olha, eu estou a fim de começar um trabalho lá em Cascavel com os viúvas e tal. Vocês não querem ir? Ai, aquilo tremeu, né, Eli? E como? Não tínhamos nada preparado? Nada. Aí, vamos então, agora sim vamos pegar o material. Vamos pegar o material. Vamos fazer, E essa tecnologia é muito boa, né? A gente foi começando a fazer, nós fomos para Cascavel, fomos muito acolhidos, começamos. Tivemos 2 tardes lá, foi ótimo. Eu e a Eli, acho que a gente saiu de lá assim, é isso que a gente vai fazer, porque consolar a dor do outro, através da nossa, é gratificante. É gratificante. Porque você começa a falar de coisas que você viveu, e você vê que aquela pessoa que está te ouvindo, ela sente também aquilo, né? Então, você partilha a tua dor com ela, mas ela te consola ao mesmo tempo. A partir daí, nós falamos, então vamos começar. Aí veio Ângela Guenca, veio Cilda, né? Fomos, na gíria, nós fomos catando, né? Todos aqueles que eram da pastoral familiar, a nível de regional ou de nacional, que foram ficando viúvos. E dentro dele tem o Jorge Mendes, que ele ficou viúvo muito cedo também. Ele é psicólogo, a Márcia de Recife é psicóloga. Marcamos o encontro. A gente não sabia o que a gente ia fazer. A gente só tinha uma ideia. O que nós vamos fazer?
Nos reunimos em Sorocaba, a primeira vez. Nós éramos em 8, né, Ângela? 8. Aí nos reunimos em Sorocaba. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o quê? Ah, não, vamos ver o que a gente vai fazer. Só que esses 8, e tinha uma pessoa no nosso grupo, Verse, alguns já conheciam ela, e ela ficava escutando a gente falar, porque morreu, porque eu chorei, porque... E ela quieta. Ela falou, gente, eu não estou aqui, aqui não é meu grupo. Aí foi, Verse, eu e Ângela e outros sabiam que ela era separada. Falei, Verse, nós cada um já contamos nossas histórias, conta a sua. Quando ela começou a contar, aí eu falei, Verse, você é a que mais é necessária no nosso grupo. Porque a dor que você sofreu com uma separação é a dor de tantas pessoas que se separam hoje em dia e não sabem o que fazer da vida. Né? Porque a gente fala assim, separou aquele que ficou sozinho, porque quem consegue encontrar uma outra companheira, um outro companheiro, ele está bem. Mas quem ficou só, sofre a dor até maior do que a dor da separação pela morte. Né? Porque é uma separação que você sabe que a pessoa está viva, está com outra feliz, e você não está. E aí a Verse entrou no nosso grupo, e foi assim, uma experiência única na vida de todos 8 na época. Por quê? Porque cada um sabia o que queria fazer, mas ninguém estava curado ainda das suas feridas, né? Ninguém estava curado ainda das suas dores. E foi um lava-prato, lava-panela, lava-alma, né? Lava tudo. Quando cada um começou a contar, aí foi um chororô, um levantava, o outro saía, e fomos sobrevivendo naquela tarde, né? Porque assim, como que eu vou olhar a dor do outro se pelo menos eu não estou vendo a minha dor? Né? E teve uma história que nesse grupo todo a gente colocou a respeito da aliança. Né? Célia, mais rápido, senão não vai chegar no nosso... Pois é, quem mandou eu começar a falar? Mas eu vou rápido. Aí, chegou na parte da aliança. Não, a gente não tem mais aliança. Como não tem mais aliança? Não, nós somos viúva, nós não somos mais casadas. Né? A viúva representa uma aliança com outra pessoa, a gente não tem mais essa outra pessoa. Mas aí foi uma revolta só, que eu não vou tirar aliança, que eu não sei o quê. Tá bom, não tira. Né? E a gente fala para a pessoa, tem tudo o seu tempo. Todos nós saímos de lá sem aliança. Né? E realmente é uma coisa que não é mais um elo. Né? Eu já sou viúva, não sou mais casada. E aí nós fomos começando muito lento, um chamava aqui, outro chamava ali. Então, como que a gente faz? Nós somos do Brasil. Então, por exemplo, se tem encontro em Pernambuco, aquela região do Nordeste, nós temos a Márcia, que antes era viúva, e há 1 ano e pouco encontrou a outra metade dela, a segunda outra metade, e casou. Mas eles fazem esse trabalho lá, né, de perdas e viuvez. São Paulo, a gente tem um grupo um pouco maior, porque nós temos de Sorocaba, temos a Cilda de São Paulo capital, eu de Guarulhos e tal. Eli está sozinha no Paraná. Minas, a gente tem mais 3. Então, assim, a gente se dividiu, porque a gente não conseguia fazer todos os encontros, e em todo lugar, 2, 3 pessoas. Então, a gente fez essa repartição. E, geralmente, quando é o lado de Paraná e Santa Catarina, aí vou eu e a Eli, né? Aí, quando é em São Paulo, que eu não posso ir, vai o pessoal de Sorocaba, que depois se juntaram a nós, mais 5 pessoas. Nós somos 5 ou 6. Nós somos em 15 pessoas hoje. E assim, a gente está indo
mostrar um pouco, não só a nossa dor, né? Como a gente fez aí o Umuarama. A gente não mostra só a nossa dor, a gente mostra a nossa recuperação, né? A gente mostra o nosso viver. É como a história não, a oração de Santo Agostinho, né? Eles não morreram, eles passaram para o outro lado, que a gente não sabe como é. Mas nós ficamos vivos e continuamos a nossa missão. Como mãe, como avó, ou como filha, ou como da comunidade, a gente ainda tem o nosso espaço para ser vivido, né? E eu sempre digo que o importante de tudo isso é a gente amar, né? Como a gente ama, né? Hoje eu estava pensando em vocês, eu estava lembrando. Ontem fez 33 anos que o meu pai faleceu. Ele faleceu dia 16 de julho. É como se fosse ontem, né? Os anos não querem dizer que ele faleceu há tanto tempo. Ele faleceu ontem. Por quê? Porque a minha família, sim, a gente nunca teve muita riqueza. Mas a riqueza do amor, a gente nunca foi negado, né? Então, eu tive muito amor pelo meu pai me amou até eu me casar, eu sentava no colo do meu pai, a minha mãe, que faleceu faz 2 anos. Então, assim, dinheiro a gente não tinha, mas amor a gente tinha de sobra. Caso com um homem que me dá todo carinho, me dá todo amor, me dá 3 filhos, me cobre, né, de princesa, de tudo. Oi, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu marido, mas a gente continua, né? A gente continua com essa fé, com essa esperança que eu tenho que continuar. E eu tenho que continuar levando ao outro agora essa certeza que Deus existe, que Deus está perto de mim, que Nossa Senhora me acolhe e que ela manda, né? Eu digo que Nossa Senhora também ficou viúva e a gente até então não tinha percebido isso. Diante dessas colocações da Célia, então agora nós vamos falar um pouco como nós desenvolvemos o nosso trabalho, né? O nosso trabalho nós chamamos perdas e viuvez. Por quê? Não é só a viúva que perde. As pessoas, principalmente nos dias de hoje, elas estão perdendo emprego, estão perdendo tanta coisa, né? Perdendo, às vezes, até a esperança de continuar vivendo. Então, o nosso trabalho, ele tem como objetivo principal ajudar as pessoas que sofreram alguma perda. E a nossa ajuda é no sentido de nós fazermos com que eles recuperem a sua esperança, recuperem a sua alegria de viver. A gente diz assim, não, o nosso trabalho é direcionado às pessoas viúvas. Não só as viúvas. Viúvas, pessoas sozinhas, como a Célia falou, temos no nosso grupo uma divorciada, né? As pessoas solteiras, ficaram solteiras por opção. Ele já temos 2 divorciadas. 2 divorciadas, né? Pois é. Então, a gente vai agregando todos os tipos de perda, para que depois, quando nós fazemos os nossos encontros, nós temos, assim, todos os tipos de, vamos dizer assim, não sei se poderia dizer, mas olha, esta é separada, esta é viúva, né? Então, esta é solteira, mas ela fez a opção de ficar solteira, né? E qualquer outro tipo. Agora mesmo, o Adriano e a Valquíria me contaram do casal aí de Umuarama
que perdeu um filho de 18 anos num acidente. Ó, é uma dor que não tem nem nome, né? Vocês viram que é assim? Não, perdeu o marido, é viúva. Mas e quem perdeu o pai, a mãe, é órfão? Mas e quem perdeu um filho? Ninguém diz o que ela é, não tem nome para essa dor. E esses pais devem estar sofrendo muito, né? Então, nosso trabalho é justamente para ajudar as pessoas a saírem dessa sua dor. E, infelizmente, a nossa igreja, nesse atendimento específico ao luto e às perdas, é muito carente ainda, né? É muito carente, precisamos caminhar muito. E nós estamos fazendo, então, encontros personalizados nas paróquias. E é isso justamente que vocês queriam saber, como funciona, como a gente faz. Nós estivemos, a Célia já falou, nós estivemos em Umuarama, o diácono, o meu piá ali, né, marido da Salete, e o José Augusto deu com a mão lá, esse é meu filho, quando eu falei piá, ele... Então, nós falamos para os coordenadores diocesanos, mas quando nós vamos nas paróquias, nós falamos para os paroquianos, né? As pessoas viúvas, separadas, com outras perdas, que participam. Como é que elas vão participar? Elas são a pastoral familiar paroquial, se encarrega de organizar os nossos encontros. Quer dizer, organizar no sentido de fazer os convites, chamar as pessoas. Agora, isto em comum acordo com o pároco, né? É bom que fique bem claro que nós não fazemos nada em nenhuma paróquia se o pároco não permitir, né? Os nossos encontros são feitos assim, numa tarde. E a Célia já falou um pouquinho que nesses nossos encontros, nós falamos justamente nisso, nas nossas dores, como nós passamos o nosso luto, como nós vivemos o nosso luto, como nós conseguimos, assim, superar as nossas dores. E quando nós falamos da nossa experiência pessoal, daquilo que nós estamos vivendo, que nós vivemos, as pessoas podem vislumbrar um caminho de saída para elas também. Por isso que é muito importante o encontro presencial. Todos nós sabemos que a fé não anula o sofrimento, né? De maneira nenhuma. Mas a fé pode nos ajudar a superar de uma maneira mais fácil os nossos sofrimentos. E nós trabalhamos, então, muito o valor da fé, né? Sem Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Mas nós também sabemos que a dor pode nos tornar mais fortes. E quando a gente compartilha com o outro essa nossa dor, ela fica mais suave. Eu ajudo e as pessoas me ajudam. Fala, Célia. Interessante a gente colocar aqui que há uns 20 anos atrás, talvez, as pessoas viúvas eram mais as de idade, né? Eram nossas vozinhas, nossos avós, avô. Então, elas tinham aqueles coque, né? Depois,
Depois nós percebemos que foi mudando nesses 20 anos. Pessoas foram adquirindo doenças, morrendo mais cedo. Agora, com essa pandemia, a gente olha quanta pessoa de 30 e pouco, 50, 40, mães falecendo, deixando 3, 4 filhos. Então, assim, eu fico pensando o que a igreja, né? O que a igreja vai fazer depois com toda essa população sofrida, doente, carente. Né? Porque só esses nosso grupo de 15 pessoas, ou tem muitas que nós vamos, fazemos um encontro presencial e depois as paróquias têm continuado. Cada trabalho lindo, né, Eli? Tem continuado. Sim. Mas, olha, não é fácil. Nós temos tanta gente falecendo. Antes era normal falecer o pai e a mãe. Agora, de março para cá, a gente perdeu a conta, né? Dom Orlando, todo dia que ele celebra a missa, ele fala mais de 7.000 pessoas, né? 7.000. Isso entre filho, entre mãe, entre pai, entre vizinho, entre amigo. Eu fico imaginando, sinceramente, como é que nós, enquanto igreja, daquele Jesus misericordioso, que sempre falou, cuide das viúvas, cuidem dos órfãos, cuidem dos mais necessitados, que trabalho que vamos fazer? Né? Como a gente vai ajudar essas pessoas? Né? É uma pergunta que realmente eu fico muito preocupada, porque nós ficamos viúva, ou a gente ficou separado ou separada, ou a gente perdeu um emprego, perdeu alguma coisa, mas tem pessoas que ainda estão, tem um tipo de ajuda, de conforto, e os que não têm? E os que não têm? Então, a gente vai ter que pensar muito bem, enquanto igreja, como é que a gente vai amenizar a dor, como é que a gente vai socorrer essas pessoas. Então, nós propomos que depois dos encontros presenciais sejam realizados grupos de convivência, né? Para que essas pessoas que já tiveram uma ideia de como podem superar a sua dor, que elas possam continuar se juntando, se reunindo e compartilhando as suas dores. Isso vai fazendo com que a gente vá ficando mais forte, que a gente vá tendo mais ânimo, né? Então, seria assim, um princípio, o nosso encontro, como nós realizamos os nossos encontros. Mas eu tenho a impressão, né, Adriano, que nós estamos, assim, com um tempo curto, talvez, então, passássemos as perguntas que você disse que seriam feitas. O que você acha? Adriano, não estou conseguindo te ouvir, teu microfone está desligado. Um minutinho. Só um minutinho aqui que eu estava organizando, algumas pessoas estavam entrando, eu estava autorizando. Tá bom. Vocês podem continuar falando, tem tempo sim, não? Fique à Temos vontade. tempo. Não, porque você tinha dito que nós teríamos um tempo para perguntas, né? Ah, mas dá tempo. Nós começamos um pouquinho depois, mais depois tarde, né? Então, Fique à vontade. As outras também, que são do grupo, quiserem falar alguma coisa. Sim, já vamos... Eu queria colocar... Desculpa, Célia. Não, é só que eu queria dizer assim, que para essas reuniões que nós fazemos depois, nós também temos um material preparado. Só que esse material a gente só disponibiliza depois dos encontros presenciais. Então, caso alguém pergunte, já fica sabendo que nosso material nós não guardamos nada para nós. Inclusive, as coisas que nós fazemos
Nos encontros presenciais, nós deixamos com vocês. Né? Mas seria em síntese, porque a gente sabe, todo mundo sabe, que o luto tem várias fases, né? Então, a gente tem que ir respeitando o luto de cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento para dizer, agora eu já posso. Eu disse que eu queria ficar parada. E, realmente, depois que o Rodolfo faleceu, que a minha primeira intenção era justamente de parar. Eu achava, assim, que eu tinha terminado, não precisava fazer mais nada. Mas foi graças a essa menina aí, né, essa mocinha, que eu resolvi, então, voltar. E eu fui me conscientizando de que tudo aquilo que eu vivi com o Rodolfo enquanto igreja não tinha morrido. Tudo que nós passamos juntos, que nós vivemos, que nós nos doamos, aquilo valeu. Ele vai fazer parte da minha vida até que Deus diga, agora é tua vez. Né? E eu continuei, então. O Rodolfo gostava desse trabalho. O Rodolfo era apaixonado pela família, pelas pessoas. E aí eu disse, tá bom, então, ele do outro lado. Né? Ele já foi, mas ele foi porque ele cumpriu a missão dele aqui nessa terra. E eu fiquei por quê? Porque eu preciso terminar de cumprir a minha missão. E é isso que eu venho tentando fazer. Por isso eu tenho me entregue assim, ao nosso trabalho de perdas e viuvez. E agora, nessa época de pandemia, nós temos aqui na Arquidiocese de Curitiba um programa que chama Escuta Solidária. E é muito gratificante, porque nós somos em 80 voluntários, divididos em horários, dias. Eu faço plantão de segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde. E olha, o telefone não para de tocar. Uhum. E é aquilo que eu disse, não é só as pessoas idosas, pessoas novas, pessoas desesperadas, pessoas que não sabem o que fazer da sua vida. E é tão gratificante, você não precisa falar nada, mas o fato de você colocar-se a escutar o outro, você está disponível ali para escutar o outro. Então, é isso que como igreja, a Célia diz, estou pensando o que a igreja vai fazer. Vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho, porque se essa amostra que a gente está vendo agora, através, principalmente, eu digo por mim, nesse trabalho que eu tenho feito, vai ser difícil. As pessoas vão sair muito mais carentes, muito mais machucadas, muito mais necessitadas. Eu vou dar a palavra para a Ângela e para a Cilda falar, mas antes, essa semana nós participamos de uma live do Padre Edson, que ele foi uma coisa muito interessante, que eu gravei, quando o Mário Covas faleceu, aqui ele era governador de São Paulo, foi dito no velório dele que a morte é como se fosse um veleiro no mar. Uhum. Então, nós estamos vendo, por exemplo, eu estava vendo o Vanderlei indo embora naquele veleiro.
Então, ele vai indo, e a gente não vê mais ele. Só que do outro lado da margem... Essa imagem foi linda, né? Do outro lado da margem, o pessoal está alegre. Olha, ele vem vindo, ele está chegando, né? Isso é um pouco para consolar o coração da gente. E é verdade, porque o outro lado da margem, nós não sabemos. Mas como a gente tem essa fé e acredita em Deus, os pais dele deviam estar lá recebendo, o meu pai, né? Olha, ele chegou. Então, isso nos conforta também, né? Que a nossa vida é um veleiro. E outra coisa que a gente fala no nosso encontro presencial, a gente fala muito para os casais, né, Eli? A gente fala muito para os casais, né? Porque é muito bonito ser casal, é muito bonito, mas cada um tem a sua identidade, cada um sofre de um jeito. Então, que quando houver essa separação, que diga assim, olha, tudo que eu pude fazer eu fiz, tudo que eu pude amar eu amei. Né? Porque o que a gente está vendo de pessoas que falam, ai, eu queria tanto ter dito isso e não disse, passou. Né? Passou. Não dá mais então, tempo. Que a gente todo dia saiba amar cada dia mais, saiba olhar a comida mais gostosa, o batom mais vermelho, o óculos diferente, o cabelo cortado, né? Você tá meio gordinho, mas eu gosto de você assim. Sabe, o dia a dia, isso aí, ó. Valdomiro. É isso mesmo. O abraço, o carinho, os filhos, para que quando um de nós faltar, a gente ter isso que o nosso grupo tem. Eu fui amada e eu amei. Então, isso conforta a gente, entendeu? Essa questão, né, de poder falar. E, infelizmente, aqueles que não foram tão amados ou amaram tanto, mas ainda tem que se amar, continuar a sua vida, né? Então, a gente dá muita esperança para essa turma. Por isso que a gente diz que a coisa mais bonita é quando a dor se transforma em uma doce saudade. Você lembra dos momentos gostosos que a gente viveu junto e não dói. Não dói mais. É uma saudade gostosa. Ângela, você pode falar. Eu quero falar, pegando esse gancho aí da Célia, né, da vivência, de tudo que a gente ganhou, né? E vocês do grupo sabem, quem está nos ouvindo não sabe, então eu vou contar um pouquinho, bem rápido, né? Como a Célia falou, ela foi tratada como princesa, eu fui tratada como rainha pelo meu marido. É verdade. Nossa. Vocês sabem, né? Eu tinha tudo na mão. Ele fazia meu prato, ele descascava minha laranja, minha mexerica, né? Tudo era feito por ele, né? E nós tínhamos um momento assim muito especial durante o dia. Ele trabalhava fora, né? Como médico numa outra cidade próxima aqui de Sorocaba, e então não almoçava comigo. Então, religiosamente, todos os dias, meio-dia e meia, ele me ligava só para dizer assim, eu te amo. Então, isso é muito marcante na vida, muito. E outra coisa que eu me lembro, assim, dos pequenos gestos, sabe? Ele e eu, tipo... No banho, eu estou tomando banho, eu escrevia na porta do box lá de dentro, né? Eu te amo. E o carinho, eu pôr pasta de dente na escova dele e ele pôr para mim, quando, né, um ou outro fazia essas trocas, né? Então, isso que você falava ali, né? Doces momentos, né, que a gente... vai recordando, passado um tempo. A gente vai puxando tudo isso na memória e isso vai trazendo essas saudades gostosas, né? Uhum. E eu ouvi inteirinha a palestra do padre. Eu também. Acho que todos nós ouvimos. Eu escrevi toda a palestra dele, entendeu?
existe um programa no computador que você converte a palestra em texto. E então eu transcrevi tudo que ele falou. E realmente eu percebi que nós vivemos tudo aquilo que ele falou, nós passamos por todas aquelas fases do luto que ele comentava lá, né? E o jeito que cada uma de nós, né, que ele chama de singularidade, cada uma na sua singularidade, viveu os seus, né, momentos. E aí, então, aquilo que ele falava, quando a pessoa está doente, é um pouco a evolução, lembra que ele falava a evolução do luto? É um pouquinho amenizada, porque você vai passando dia a dia, você está meio que sendo preparado para aquilo, né? Diferentemente de mim, que meu marido foi assassinado, né? Para quem está ouvindo e não sabe, num belo domingo, né, de Pentecostes, que ele tinha ido à missa comigo, cantado salmo, que ele era salmista, e então foi muito abrupta, né? A situação, após o almoço, um festejo de aniversários de um filho e de uma nora, aconteceu esse assassinato do meu marido no jardim da nossa casa. Então, foi, assim, né, bastante difícil. Mas aquilo que ele falou, né, a Célia também, e eu reforço, a fé. A fé é fundamental, né? Então, me agarrei na minha fé, né? E tive a oportunidade de trabalhar com os meus 5 filhos, minhas noras, meus netos, enfim, os 22 membros da nossa família. Eu tive a oportunidade, né, no mesmo dia, de reuni-los tudo de volta e trabalhar isso com eles. Olha, eu não sei o que Deus quer falar para nós, tirando o papai dessa forma que foi, né, do nosso meio. Então, não vamos nos revoltar, pelo amor de Deus, né? Vamos nos grudar a Deus, vamos nos aproximar a Deus o máximo que nós pudermos, né? E assim foi. E aí eu me perguntei, como ele falou uma hora aí, o porquê. E, né, e os padres, amigos meus, sempre falando, não é a pergunta por quê, para quê? Né? Que aí ele falou, eu fiquei parada, não queria fazer mais nada, tal. A gente tem mesmo uma retirada, a gente tem que se retirar um pouco. E eu tenho uma vida pastoral muito agitada, até hoje. Então, eu me retirei, mas por pouco tempo. Foi, né, para viver um pouco mais aquela dor e, enfim, me refazer. E voltei à carga, né? Eu faço até demais de coisas, além das minhas forças físicas hoje, né? As minhas forças físicas estão me impedindo. Vai começar a se cuidar? Vai começar a se cuidar? Tô. Já vou segunda-feira fazer pilates. Então, vou retomar um pouquinho alguma atividade, apesar da pandemia. Então, estou aqui fechada, como vocês, 120 dias. Mais ou menos. É por aí, né? E então, mas assim, está sendo um tempo muito rico para mim, porque eu nunca rezei tanto texto num dia só. Né? Eu rezo com o Padre Joãozinho, eu rezo com o Padre Antônio Maria, eu rezo com a TV Aparecida. Aliás, eu tinha um texto agora às 9 horas com um grupo, preciso até mandar recado para eles, que depois eu entro, mais tarde. Então, Silda? A Silda agora, Ângela. Tá bom. Então, obrigada. A fé, a oração e a Eucaristia é que nos sustentam. Cadê a Silda? Silda sumiu. Saiu? Silda? Eu não sei. Sumiu. Mas sabe que também, Silda, enquanto ela não entra, mas sabe que eu estava pensando também, esse pessoal de Brumadinho, né? Que morreu tanta gente lá. Tem pessoas que ainda não enterraram seus entes queridos, né? Tem gente que não apareceu. Não foi encontrado o corpo. E aí a gente fica se perguntando, tragédia, né? Acontece, mas por que tinha que ser eles, né? Por que tinha que ser aqueles meninos lá do Urubu, lá do Flamengo,
né? As mães, agora, tem pessoas assim, olha, graças a Deus e a minha fé, meu marido saiu do Covid. Aí o que está do lado faleceu. E ele tem fé também. Aí ele fica assim, por que ele melhorou e eu não? Né? O meu foi. Então, são questões que é mistério de Deus. Né? Tem certas coisas que não adianta você querer saber, não adianta você procurar saber. É o grande mistério da vida, que a gente não vai entender e vai entender lá na frente, né? Mas agora não. Então, muitas vezes eu estava lá triste, quietinha, e alguém chegava e falava assim, olha, fulano recebeu uma graça de Deus, tinha um câncer não sei aonde, e Jesus salvou. Aí eu ficava pensando, meu Deus, será que é o mesmo meu Jesus, né? Por que ele não salvou os nossos, né? Então, eu parei com isso, sabe? Parei de ficar perto também, não queria saber. Mas a gente ter o cuidado com o que a gente vai falar, né? Primeiro perguntar para aquela pessoa como foi que ela tem aquela dor, o que ela sentiu. Quando ela contar, se expressar, aí você pode falar alguma coisa. De repente, você vai falar alguma coisa que vai, em vez de amenizar a dor dela, você vai enterrar ela, viva. Né? Então, assim, a gente toma muito esse cuidado de ver como que você vai falar, o que você vai falar, para não piorar a situação. Porque a pessoa já está tão magoada que se você falar alguma coisa para piorar, pronto, aí já, né? Então, né, Eli? A gente tem que... Às vezes não é preciso nem uma palavra. Nem uma palavra. É só você dar aquele abraço quando der, né? Porque, por enquanto, não dá. Mas é como diz assim, agora você tem que falar com os olhos, porque as máscaras não mostram mais nenhum sorriso, nem nada. Então, a gente precisa olhar bem no olho do outro. E como eu falei para o Adriano e a Valquíria, né? O casal aí do Moarama, precisa que vocês deem para eles apoio. Não é ir na casa deles. Não. Vocês simplesmente passam a mão no telefone e diz, oi, liguei só para te dizer oi. Pronto. Sabe? Porque ele não está afim de conversar. Não está. Ele quer e eles precisam viver o luto deles. Gente, se é uma coisa super importante, é viver o luto. Porque eu vivi na minha própria carne a experiência e a minha irmã, o marido dela faleceu 6 meses antes do Rodolfo. A minha irmã se negou a sair do luto. Ela não queria mais nada, aí ela começou, gente, a arranjar doenças, ela foi somatizando. Bom, para encurtar, em 2 anos, a minha irmã faleceu. Faleceu porque não se permitiu viver o luto e sair do luto. Todos nós devemos viver o nosso luto, mas também precisamos sair do luto. Não dá para viver a vida de luto. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse grupo, nós nos conhecemos, mas olha, o que a gente passeia, viu? Eu estou sentindo uma falta de passear.
de estar com eles, a gente brincar. Infelizmente, a Cilda, acho que deve ter tido algum problema. Mas quando nós vamos nessas reuniões também, vocês nos tratam bem, sabe? A gente sente carinho, sente amor, a gente se sente acolhido. Aí nós marcamos, vamos para tal lugar? Vamos, vai todo o grupo. A gente conta piada, a gente ri, a gente brinca, a gente chora, a gente briga. É a vida, né? É a vida, o sopro da vida, né? Não é que a gente só vai em encontro e fica... Não, nós somos família, a gente participa de festa, de tudo. Por quê? Porque, como diz Santo Agostinho, né? Eu sou eu, você é você, né? E continue, porque a vida está aí, bela e linda como sempre foi, né? Então, assim, a nossa alegria tem que continuar, porque senão a gente também estaria morto, né? Mas existe a vida e a gente está aí. A Célia diz que a gente viaja, que a gente passeia, e eu sempre brinco aqui com meus filhos, porque assim, eu digo, acho que a gente está pensando de viajar para tal lugar. Vai sim, minha mãe, vai. Aí eu digo assim, eu não sei se eles querem que eu vá, ou se eles querem se ver livre de mim. Porque o que eles me incentivam, olha aquela carinha ali de... Vai sim, minha mãe, tem que ir. E aí eu vou. Porque eu viajei muito com o Rodolfo, né? Como diz a Célia, nós, como 10 anos no regional, nós somos nesse Paraná inteiro, né? Então, a gente viajou muito, a gente conheceu muita gente, a gente fez muita amizade. Não dá para enterrar tudo isso. E eu tenho certeza, e é porque eu continuo aqui, que era isso que o Rodolfo queria. Uhum. Porque ele foi meu incentivo. Eu fui fazer a nossa experiência, a primeira experiência como casal, experiência de igreja, foi no Encontro do Diálogo em 1978. Nós já tínhamos 9 anos de casados. E se eu contar para vocês que eu só fui porque o Rodolfo queria ir, aí depois fizemos o encontro, foi maravilhoso e tudo mais. Aí diz assim, convidaram a gente para continuar no movimento, para trabalhar e não sei o quê. A dona Eli queria? Não! Mas o seu Rodolfo queria. E eu fui 35 anos. Mas eu fui levada pela mão do Rodolfo. E agora ele continua dizendo para mim, continue, faça e vá. E eu vou. E agora, como eu não escuto a voz dele, viva voz, eu escuto a voz dos meus filhos, das minhas noras. Olha, agora tem um outro filho participando também da live. E eu vou. E não me sinto mal, não, né, Célia? A gente viaja, a gente brinca, a gente dá risada. Fim do ano nós estávamos passando... ao grupo. Né? Mas agora, com a pandemia, o ano passado já a gente não foi. Porque... Ele. Tem alguma Lili. coisa? Diga, Adriano. Oi. E o Luiz falou que é por incentivo, viu? Para vocês continuarem a missão. Opa! Olha! Ele veio aqui no chat. Olha, os dois filhos seus estão barbudos desse jeito? Caramba! Tudo barbudo, claro! Fica mais bonita, charme. Olha lá a barba do outro. Oi, Lu!
A gente sempre fala que pastoral familiar não é pastoral só de casais, né? Essa formação está mostrando bem isso, a família está participando. Exatamente, e a gente fica feliz. E eu acho que... cadê a Rúbia, Luiz Alberto? Cadê a Deide José? Estão tudo por lá. Né? A Zilda acho que deu algum problema lá. É alguma coisa que aconteceu, porque ela sumiu. Ela saiu, acho que queria ter caído a conexão dela. Ela porque às vezes a Célia hoje passou a tarde sem internet. Né? Aí a gente ficou rezando para voltar e graças a Deus voltou em tempo. Valeu a reza. Mas vamos abrir então para as perguntas, né? Antes do pessoal falar, tem uma pergunta aqui no chat. Perguntaram o seguinte. Inclusive é um casal, né, que participou da formação que vocês fizeram aqui, o Maico e a Elane, da Paróquia Santa Clara. Eles perguntaram, quando vocês falaram das fases do luto, né, como que a gente pode conseguir identificar essas fases e como a gente pode ajudar as pessoas também a passarem essas fases, né? Bom, nós temos, assim, que a gente... Então, a primeira fase do luto seria o choque, né? Porque mesmo a morte esperada, eu já sabia que o Rodolfo, o médico desenganou o Rodolfo quase uma semana antes. Ele nos chamou e disse, é o fim. E aí nós perguntamos para ele, quando, doutor? Ele disse, eu não posso saber, né? Mas a gente ficou quase uma semana até que aconteceu. Mas o choque é incrível, porque é como... Você estava esperando, você estava sabendo, mas você leva um choque tremendo. Depois, a segunda fase é a negação. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Não é verdade. Né? E uma terceira fase seria a raiva. E eu, outro dia, estava me lembrando que, no dia que o Rodolfo faleceu, que as enfermeiras levaram o corpo dele para o necrotério do hospital, e na volta eu vinha com a enfermeira e entramos no elevador. E eu vi o médico que tinha tratado do Rodolfo alguns meses atrás, e ele fez um diagnóstico errado. E por causa desse diagnóstico, o Rodolfo teve uma piora, né? Mas eu, quando vi o médico dentro do elevador, o elevador estava cheio de gente. E ele, com o celular, assim, olhando, eu disse assim para ele, bonito o seu brinquedinho, né, doutor? Ele disse, mas eu já vou parar. Eu disse, o senhor pare mesmo. O senhor pare e vai estudar. Porque é graças à sua incompetência que o meu marido está no necrotério essa hora. Eu só me lembro que ele disse, eu não sou incompetente. Gente, eu não precisava fazer aquilo. Mas na hora que eu vi, me deu sabe? Então, é a raiva toda que eu tinha por causa daquela situação, você vai descontar no primeiro que encontra. Né? Aí, uma outra fase é a tristeza. É uma fase, assim, que, né, você fica mais triste do que o normal. E a última fase seria a aceitação. É quando, finalmente, a gente aceita, né? E a nossa fé diz para nós, né? Você quer ir para a vida eterna? Você tem que morrer. Então, ninguém vai gozar as delícias do céu se não morrer.
Agora, essas fases, elas não necessariamente acontecem nessa ordem. Ela pode acontecer em qualquer ordem. E o padre Edson deu uma versão um pouquinho diferente. Lembra, Célia, as fases do luto que ele falou? É um pouco diferente dessa. Ele não fala no choque, ele fala na negação, na depressão, que é a tristeza, é a mesma fase. Mas é interessante que estão perguntando como saber. A fase é de cada um. A fase é de cada um. Não adianta, por exemplo, eu falar para uma pessoa que está triste, não, isso vai passar. É o seu tempo. Inclusive eu falo para a pessoa, olha, se você tiver que sofrer, sofra, chore, se descabele, porque você vai tirando de você a coisa para não entrar na depressão, que é a pior. Sim. Mas vai passar, mas dê um tempo para você. Acho que o sofrimento a gente tem que passar. E ele vai passando conforme cada um. Não tem uma, daqui a 2 meses eu vou ficar bem. Não é isso. 2 meses. Me permita uma intervençãozinha. Pois não. Eu achei, assim, fantástico um texto, uma fala do Papa Francisco esses dias, falando justamente sobre esse sentimento, depois que alguém perde alguém muito querido, né? E ele fala, assim, que às vezes a pessoa se revolta contra Deus, e basta questionar Deus, e cobra Deus, e meio que aponta o dedo para Deus. E depois a pessoa às vezes se arrepende, fica... Ele falou que não, isso é uma forma de oração. Quando a gente briga com Deus, quando a gente questiona Deus por causa da dor que nós estamos sentindo, é uma maneira da gente rezar, que isso faz parte. Deus entende, porque ele também perdeu alguém, um filho, né? E ele entende essa dor da mãe, essa dor do pai, quando perde um filho, assim, de maneira abrupta, né? E fica sem entender. Por isso que a gente fala, não tem tempo para você dizer, o meu luto acabou. Cada um cada pessoa reage de uma forma, né? Então, a gente tem muitas pessoas que se revoltam contra Deus. Graças a Deus, eu não passei por essa fase, eu não passei. Eu não me revoltei, porque, não sei, talvez 1 ano e pouco que o Rodolfo ficou doente, eu via aquele homem forte, alegre, brincalhão, de bem com a vida, estava definhando, pouco a pouco. É mais doloroso você ver a pessoa definhando, né? Descansou, está nos braços de Deus, está lá, está olhando por nós aqui. Acho que eles estão fazendo uma pastoral familiar lá em cima, hein? Pelo jeito, né? Porque estão fazendo... Ou então estão falando assim, ó, tá vendo? A gente veio para cá, o que essas danadas estão aprontando lá, ó. Ou então, olha, viu a semente que eu plantei? Está dando também. Olha lá, ele é o meu porto seguro. Eu falo alguma coisa, aí ele já coloca assim, sabe, assim, bem gostoso. Eu falo que ela é meu porto seguro. A vantagem é que lá no céu não precisa fazer live. É verdade. Lá tá tudo certo. É verdade. Mas a verdade é que a gente tem que sofrer, né? Tem que passar pela dor para poder chegar na plenitude um dia. Isso mesmo. Quem tiver alguma pergunta, né, pode levantar a mão, ligar o microfone e falar, gente. Fique à vontade. Nós temos algum tempinho ainda. Dá tempo. Tem uns minutinhos ainda, dá para... Tá, joia. Eu só gosto da expressão que ele usa para falar do diácono. Como que é? Como que é? Eu conheço esse piá.
É o nome que nós aqui em São Paulo, Nordeste, não conhece. Acontece... É garoto, é menino. É piá. Nós aqui no Sul é piá. Né? E quando eu fui a primeira vez em Umuarama, ele era bem novinho. Estava meio recém-casado. Liga o microfone aí. Liga o teu microfone e diz... Ele não está apanhando o celular. Ele está falando, mas não tá ouvindo. Então, eu conheci ele piá, gente. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Saber da nossa vida, alguma coisa? Também pode. Contestar também pode. A Irene está quietinha lá. Tá. Eu acho importante a gente falando das perdas, né? Porque, eventualmente, em algum momento da nossa vida, nós sofremos perdas, né? Sim. E é algo que a igreja tem que estar preocupada com isso, e principalmente, né, a pastoral, que é onde a família está inserida, e como vocês disseram muito bem, pastoral familiar não é pastoral de casais. Muita gente faz essa confusão, né, e acha que tem que chamar só casais para pastoral. Uhum. E, às vezes, desperdiça pessoas que poderiam estar fazendo um excelente trabalho, né, junto à pastoral, e muitas vezes elas não são inseridas. Então, eu acho que as pessoas se sentem desincluídas, né? O que vocês teriam a dizer sobre isso, pela experiência de vocês? Eu posso falar de cadeira, que eu me senti excluidíssima. Sabe? Nós ficamos 35 anos no Encontro do Diálogo, movimento só de casal. Hoje vocês conhecem por Encontro Matrimonial Mundial. Tá? Quando o Rodolfo faleceu, acabou. Inclusive, um casal veio me convidar para que eu fosse auxiliá-los num trabalho que Rodolfo e eu fazíamos com os sacerdotes. E esse casal ia fazer. E aí eles vieram aqui em casa e me convidaram. Li, nós queremos que você participe conosco, porque com a experiência que você tem e tudo mais, vai nos ajudar. Tá bom. Vocês não vão acreditar. Mas eu falei isso para um sacerdote. E ele disse para mim assim, Eli, você sabe que o teu tempo no diálogo acabou. Acabou. Aí o casal veio aqui para conversar de novo. Eu disse, eu não vou. Por quê? Não, eu não vou, eu não quero. Não tive coragem de contar por quê. Mas isso acontece, minha filha. Acontece. Parece que você... depois, a Célia usa muito nos nossos encontros, e agora eu vou entregar a Célia. Ela diz assim, sabe por que nós não somos convidadas? Porque nós somos viúvas. E as pessoas podem ficar com medo que nós estejamos de olho no marido delas. Sabe? Então, é melhor deixa elas lá quietas, sozinhas, né, amiga? Né? Mas acontece. Você pode dar uma olhadinha, não precisa nem sair da tua paróquia, dá uma olhadinha na tua paróquia. Quantas pessoas trabalhavam e depois de ficarem viúvas ou viúvos, não fazem mais nada. Nem leitura na missa faz mais. Não chama. Acabou. Você morreu. Ou te enterraram viva. Não sei. Alguma coisa aconteceu. Mas eu gosto quando a Célia diz assim, sabe? Ela diz nos nossos encontros. O diácono escutou. Em Umuarama, acho que ela falou, não falou? Né? As pessoas não nos chamam porque nós somos viúvas. Agora, pode me chamar porque eu não quero mais casar, tá?
Não tem problema. Eu e a Ângela, nós vivemos isso no nosso grupo desde o começo. Eu não quero mais casar. Nem eu. Não vou morrer igual nunca. Eu disse para você, né? Eu disse eu e você. Porque não somos contra que ninguém queira refazer, né? Alguém. Pode e deve. Mas eu não quero. Tanto que a Célia falou que temos uma amiga do Recife, a Márcia, que ela era viúva e faz 1 ano que ela está casada. E o grupo todo foi no casamento dela. Né? Foi um casamento bonito. E ela continua com a gente, né? Também era viúvo, né? Então foram 2 viúvos. Pois é, 2 viúvos que se encontraram. E deu certo. Deu certo. Mas pode continuar nos chamando, que nós vamos fazer encontros sem olhar para o marido, tá? Com segundas intenções. E é interessante, viu, Adriano, e demais, que é interessante porque, assim, a partir do momento que você fica viúvo ou viúva, você não... Assim, a gente nunca mais foi chamado para dar uma palestra sobre família. A gente não deixou de ser família. Você não é família? A Semana Nacional da Família, você não quer vir falar sobre a família? Nós sabemos falar, porque a gente sabia falar antes. Por que agora eu não falo mais? Né? Não, e outra, Célia, nós continuamos sendo família. Nós continuamos. Claro! Né? As nossas famílias não se separaram. Pois nós continuamos, a gente pode dar uma palestra no encontro de noivos. Não. Não, é só casal. Eu, com a graça de Deus, continuo dando. Meu grupo nunca me excluiu de noivos, né? Eu continuo lá dando. Mas Ângela, você é exceção à regra. A única mágoa que eu tenho é do ECC, que eu servi com meu marido a vida toda. E agora a gente só serve para ir lá dar testemunho na segunda ou terceira etapa, na segunda, de viuvez. Aí a gente serve. Entendeu? Mas eu não posso trabalhar. Não posso. Eu queria ir fazer vigília, disseram que nem podia ir fazer vigília. Falei, como? Eu não posso ir rezar? Então. Mas Irene está respondido? Está bem respondida. Tá? E aí, aí eu colocaria uma outra questão também. Vocês falaram sobre a questão da viuvez, né? E dos preconceitos, daquilo que vocês sofreram na pele, situações que vocês passaram. Agora, imagine uma pessoa também falando de perdas que passa por um divórcio, que muitas vezes ela não foi a responsável, a que quis aquela escolha. Às vezes ela fez de tudo para que o casamento continuasse. Mas isso depende da vontade de 2 pessoas. E esse preconceito... Nós temos essa pessoa. Essa é exatamente o caso da nossa uma delas ficou muito doente, né? Tem 3 cânceres, né? O marido dela simplesmente fugiu com a secretária. E isso há 30 anos atrás, mais, né? Por aí. Era um terror. Ela ficou sozinha, ela conseguiu, entre aspas, né? Conseguiu arranjar um câncer. Mais de um, né? A terceira ou quarta câncer. Né? Viu, Irene? Só completando, uma vez eu participei de uma palestra que era Dom João Bosco, hoje ele é bispo emérito. Uhum. Ele disse que o ser humano tem 2 dores mais fortes de se sentir. A primeira é a perda de um filho, que não se explica, e a segunda é uma separação. Né? Então, eu volto a falar, a viúva ou viúvo morreu a pessoa, né? Amava, não amava, se dava bem, não dava bem, ele morreu, acabou. Uma situação de separação,
não digo todas, mas, por exemplo, a mulher, ela fica com os filhos, né? Ela tem mais responsabilidade, ou o marido fica com os filhos. Não estou querendo dizer que é só a mulher, pode ser os dois lados. Alguém vai ficar sozinho Sim. com a maior parte da responsabilidade. Né? E o outro não. Então, é uma coisa muito complicada. E eu vou dizer a você que a gente cuida muito bem da segunda união. Né? A pastoral familiar, em todos os níveis, ela tem um trabalho muito bom, que eu tiro o chapéu para casais em segunda união. E quem ficou? Né? E o outro que ficou? Enquanto eu acolho o casal em segunda união, ótimo, tudo bem. E aquele que ficou? Como que a gente está acolhendo? Aí é onde vem toda a dor, onde vem toda a perda, onde vem todo o sentimento de... Agora, é muito complicado. Tocar na ferida do outro, Irene, não é fácil. E a gente vê que muitos não usam de misericórdia, sabe? A gente usa de culpar, porque aconteceu porque você é assim, porque você é assado. A gente ainda ajuda, às vezes, a piorar a situação. Né? A gente não olha com aquele sentimento de Jesus, de misericórdia, né? da água do poço. Eu queria água para beber. Mas o senhor sabe quem está falando? Não importa, né? Eu quero água. A gente não usa essa misericórdia para esses nossos amigos, entendeu? E hoje em dia, Irene, eu vou mais além. Eu conheço muita gente desempregada que está perdendo até a sua dignidade, porque ela está desempregada, não consegue pagar o aluguel, voltou a morar com os pais, voltou a morar com o sogro, e não sabe o que fazer. E como que a gente também vai ajudar isso? Entendeu, Irene? É o que eu falei já. Como é que a gente vai cuidar da ferida das pessoas? Nós vamos sair dessa pandemia melhor ou pior? Né? O nosso coração, né? As nossas situações. Eu fico me perguntando. Eu acredito, sabe? E eu espero e eu rezo para que a gente saia dessa pandemia mais gente, mais humano, enxergando mais o outro do lado, tendo mais compaixão mesmo, compaixão do outro. Porque, de repente, a gente está numa fase, ou estávamos, né? Porque agora, nem que não queira, você tem que olhar para o que está acontecendo, mas você não estava vendo o outro do teu lado. Todo mundo olhando só para o seu umbigo. Eu sou importante, né? Então, se agora, eu estou bem, tudo bem. Agora, o outro, que se vire. Agora, eu queria deixar um lado positivo também dessa situação, viu, Irene? Eu trabalho e participo da minha paróquia, e olha, tem pessoas que chegam lá com o carro lotado de alimentos para doação. Sabe? Eu vejo, assim, muitas igrejas e paróquias fazendo hospitais, né? Tem o Hospital do Câncer, fazendo live para sobreviver, fazendo drive-thru para vender as coisas. Muita gente participando. Então, eu não vejo só uma luz, um túnel apagado, não, sabe? Eu vejo uma luz bem brilhosa, assim. Essa questão das missas sendo transmitida, né? Via internet. Nós crescemos muito, a gente aprendeu também a ficar em casa e rezar em casa. Então, não acredito que... Eu vejo uma luz bem clara, bem bonita, assim, de esperança para todos os tipos. Vai depender muito do coração de cada um. Viu, Célia? Eu concordo. A respeito do que você acabou de dizer, a gente aprendeu também, pelo menos eu, que não tenho nenhuma habilidade tecnológica, apanho pra caramba,
de saber ouvir. Porque se nós todos deixarmos os microfones ligados, até se o Adriano de vez em quando desliga, desculpa, tá? Não é ele precisa. Não ofender ninguém. É porque vocês viram, faz um barulhinho, atrapalha o que o outro está falando. Então, a gente tem que aprender a ficar quietinho e saber ouvir o outro, né? É verdade. Pode não ser nada, mas é um exercício. Nossa, é o trabalho que nós fazemos aqui na Arquidiocese. Escuta solidária. Você não tem que falar nada. Você tem que escutar. Se a pessoa chega chorando, a gente tem paciência de ficar quietinho, esperando até que ela se recomponha, que ela consiga falar, ou se ela para, a gente devolve para ela aquilo que ela nos disse. Dizer, é só escutar. Eu digo assim, é colocar os meus ouvidos à disposição do outro. E, Valquíria, é muito gostoso, sabe? Eu confesso a vocês que é minha maior penitência. Eu sei. Ela não pode parar de falar. Meu Deus, eu tenho esse pecado comigo, porque é complicado. Eu não gosto muito de falar, mas quando eu começo a falar... não. Imagine se ela gostasse de falar. Como seria? Né? Não, se você escutasse o que eu tenho escutado... Verdade. Às vezes, se gostaria de dizer alguma coisa, mas você não deve dizer. Né? Porque se você só escuta, você dá chance para o outro escutar o que ele está falando. Sabe? E às vezes as pessoas não percebem o que ela... E assim, aí quando você termina e você escuta a pessoa dizer assim, eu estou me sentindo mais leve, eu estou mais tranquila, porque você me escutou. Mas, diga... É que está muito boa a conversa, o papo está muito bom. Não dá vontade de parar, mas a gente precisa parar. Faremos uma outra ocasião. A gente precisa fazer isso mais vezes, né? Com certeza. Mas o assunto é grande, é muita coisa, né? Envolve muito uma realidade muito próxima da gente, né? Todos nós temos perdas, né? Todos nós estamos vivendo perdas duras, né? Como vocês falaram, perda de alguém querido, perda da esperança, perda da dignidade, perda de emprego, perda de uma condição financeira que tinha, né? Nós estamos passando por um período muito difícil. Perda do ir e vir, a hora que eu quero. Perda da liberdade. O abraço. Eu digo que a coisa que mais me angustia nesse período que a gente está passando é o não poder abraçar alguém, não poder abraçar alguém que você ama. Você vai na casa vamos na casa da mãe da Valquíria, às vezes a gente tem que ficar longe, não pode abraçar, não pode chegar muito perto. Você encontra uma pessoa na rua, você fica meio assim, assustado. Será que ele está com Covid, vai me passar? Nós estamos vivendo uma dor grande. Então, é um assunto que mexe muito com a gente. Isso. A gente poderia ficar muito mais tempo conversando, mas nós precisamos parar, senão começar a dormir de frente à televisão. Olha, nós somos um povo latino, hein, que gosta de toda hora estar abraçando, pegando alguém, né, beijando. Imagine, né? Não, agora você vê a situação que a gente está, né? Eu não posso sair de casa. E aí eu brinco assim, que não é que eu não possa sair, eu posso sair, mas eles não vão me deixar entrar em lugar nenhum, porque idoso não pode entrar na igreja, idoso não pode no supermercado, idoso não pode. Tá. Aí meu filho e a minha nora vão para o mercado para mim, trazem as compras, aí eles ficam longe, o carrinho de compra, aí eles vão me dando a sacola, enquanto o Luiz Alberto segura a sacola, a Rúbia enche de álcool, aí eu pego
uma olhada, e não chegamos um perto do outro. Eles de máscara, eu não ponho máscara, eu estou aqui dentro, tá. Mas, olha, é uma situação muito... Mãe, né? Uma idosa diferente. Uma coisa que a gente nunca viveu e nem pensava de viver. Sonhou com isso. Agora você não sabe como trabalhar com isso. E tem muita gente que justamente se desespera, né? E aí fica mais difícil ainda, porque se a pessoa tem condição psicológica, eu diria, de aceitar, de ver, não pode, mas tem muita gente que se revolta. Mas vamos, como a Célia disse, eu espero que a gente saia do outro lado sendo pessoas melhores. Interessante ali, que minha mãe tem 88 anos, né? E ela tem pressão alta, mas ela está bem, né? Lá, ela é uma idosa diferente. Ela que colocou as regras, vocês só do portão para lá. Quem vai na casa dela, os netos não vão lá, morrem de saudade dela, só por vídeo, assim, ou até no portão. Mas eu vou lá e um outro meu irmão. Mas ela, assim, deu um trabalhinho até para mim ficar sem máscara lá com ela na sala, eu fico longe dela. Ela se cuida. Aí, eu diria assim, ela tem bom senso. Não, ela tem. Ela é uma mulher muito inteligente. Ela sabe assim, eu sou do grupo de risco, né? Então, para que eu vou me expor? Eu acredito que o grupo de risco agora é todo mundo. Não tem mais. Não, pois é, mas os idosos são mais. Mas eles estão saindo mais facilmente da crise do que os outros mais jovens. Pode ver. Hoje está de 92 anos, vocês viram? 92 anos, ela quis ainda a música do Roberto Carlos. Pois é. Eu conversei com uma senhora de 86 esses dias. Quando ela disse que tinha 86 anos, eu pensei, com essa voz, uma voz firme. Aí ela começou. Bom, só que quando ela encerrou, ela achou que devia encerrar, ela tinha me contado todinha a vida dela. Né? Opa! Chegou a hora, Adriana. Chegou, eu acho que... Tá. Chegou a hora. Né? Mas eu acho que vai dar certo, sim. Deus é Pai. Sim, com certeza. A igreja já passou por muitas crises obrigada, na sua história e a gente conseguiu sobreviver e foi saindo melhor a cada crise, né? As crises é uma oportunidade da gente se reinventar. Mas então, gente, fica a dica, o livro das meninas, vamos trabalhar isso na paróquia, né, nas nossas comunidades. Tem muita coisa boa aqui para ajudar a gente nesse trabalho. E nós gostaríamos, né, em nome da... A Silene está mostrando. Em nome da comissão, né, da arquidiocesana, diocesana aqui da Pastoral Familiar de Moarama, agradecer o sim de vocês, né, a Eli, a Célia e a Maria Ângela, por esse trabalho que vocês fizeram conosco. Agradecer a todos que participaram, né, daqui da Diocese de Moarama e de outras dioceses também. Estou vendo aqui o Sérgio, lá de Maringá, que sempre nos acompanha nessas produções. Nosso amigo, Sérgio Aurora. E todos que disseram sim, né, a essa formação, estão participando conosco. Muito obrigado. Foi muito bom mesmo essa conversa, esse bate-papo. Olha, Deus abençoe vocês. Eu acho que foi um momento bem gostoso para nós, eu e a Célia, né? Foi bem descontraído e muito bom, assim, principalmente para mim, rever as carinhas antigas. Né, Fala aí, guri. Fala, gurizinho. Fala, Piá, não é? Guri. Piá. Tchau, Piá. O Davi, né? Davi também ficou aí entrando e saindo, o neném.
O Davi já foi dormir. Irene, José, um beijão grande para vocês. Obrigada pela companhia. A gente vai cantar de novo, tá? Isso, estamos esperando aqui. Tá bom. Eu gostaria de boa noite, que todos ligassem. Todos. Boa noite. Tá? Que todos ligassem os seus microfones para a gente encerrar rezando juntos, né, a oração da Ave Maria. E aí depois nós finalizamos, então, com a Muito bênção. obrigada, Adriano. Você e a Valquíria, que Deus abençoe toda a comissão de vocês, toda a diocese, viu? Amém. Amém, obrigado. Obrigado. Que a gente possa se encontrar de novo, tá bom? Eu vou tirar uma foto aqui, vocês fazem uma cara de inteligente. Hã? Faz uma cara de inteligente que eu vou tirar uma foto. Ah, mas esse vai ser difícil. Vai. Inteligente. Olha lá, o Sérgio. Continua com a cara de inteligente, ele vai tirar outra. Mas então, agora já não dá mais. Olha lá o Sérgio. Oi, Sérgio. Agora, Sérgio, também. Vamos rezar, então? Que Nossa Senhora que abençoe esse nosso trabalho e a nossa caminhada na pastoral e a vida também de todos nós, os nossos familiares, para que Deus proteja a gente de todos os males que possam interferir no bom relacionamento de nós como família, como casal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado. Que Deus derrame, né, sobre todos vocês a bênção